Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Laki, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super aula para vocês. LDB, artigo por artigo, ponto a ponto, assim que você aprende, né? Assim que você aprende com profundidade e dessa maneira que você fica competitivo, né? No final de todas as aulas, vai ter uma aula lá chamada Caderno de Questões, né? Um caderno de questões, onde a gente vai estar separando aí mais ou menos mais 50 não, eu vou separar para vocês aí mais ou menos umas 100 questões, exatamente, 100 questões sobre a LDB, questões atualizadíssimas para vocês, que eu tenho certeza absoluta, se vocês fizerem essas 100 questões aí, são questões aí que vão te ajudar bastante no seu concurso, né? Agora, tem que deixar bem claro, aqui na LAC, eu, professor Luiz, isso é uma transparência, esse serviço de questões selecionadas por assunto, né, onde aí nós temos aí uma grande experiência, eu digo para vocês o seguinte, que é um serviço adicional, tá? A assinatura nossa do banco de questões custa apenas R$40, é isso mesmo, R$40 você tem direito aí a um ano, né? Há um ano de assinaturas aí de concurso, você tem direito aí a um ano, né? Você tem um ano aí, tá? Acesso ao banco de questões. Vamos lá, dos recursos financeiros, né? Então a LDB também tratou aí dos recursos financeiros, né? No título anterior, o título número 6º, nós tratamos o quê? Dos profissionais da educação. É claro, né, que a LDB completa, né, que é a grande bíblia da educação, é a LDB. O título 7º, ele reservou exclusivamente para tratar dos recursos financeiros, né? E aí, dos recursos financeiros, para quem já teve a oportunidade de assistir a minha aula, né? Lá do artigo 212 até o artigo 205 até o 214, lá nós temos dois artigos muito importantes, né? Nós temos o artigo 212, que o artigo 212 ele trata de forma geral dos recursos da educação, e nós temos o artigo 212-A. Esse artigo 212-A, ele foi acrescido à Constituição Federal pela emenda constitucional número 108 de 2008, né? Uma grande alteração na Constituição, né? E aqui, né, nessa lei aqui, ela retrata muitos dos dispositivos do 212, 212-A e o 213 da Constituição. Se você já estudou esses artigos, tranquilo, né, essa aula vai ser um reforço pedagógico. Por isso que eu falo da acumulação do conhecimento, né? A acumulação do conhecimento, né? Então isso aí é uma experiência para você. Então vamos lá, artigo 68 da LDB. São recursos públicos destinados à educação, os originários de, primeiro, receita de impostos próprios da União, dos estados, DF e dos municípios, né? Então vamos lá, primeira pegadinha de concurso, né? Aqui está escrito receita de impostos, tá? Você derruba centenas de perguntas quando ela fala o seguinte, receita de tributos, diferente. Tributo, né, é o quê? É um gênero, impostos é o quê? Espécie. Tributos está incluso taxas, contribuições e impostos, né? Então, ó, impostos próprios. O que é próprio? Significa dizer que são aqueles tributos de o quê? De competência da União, por exemplo, aqui, né? Quais são, ó? Imposto de renda, vamos lá, né? IPI, né? Imposto de renda, IPI, né? IOF, tá? São todos impostos da União, dos estados, né? O principal imposto estadual, ICMS, dos municípios, né? O principal imposto municipal, ISS, né? Então é o seguinte, é receita próprios das receitas. Então, essas receitas, um percentual desses impostos que irão custear, tá certo? Irão custear a educação. Receita de transferências constitucionais e outras transferências, né? Receita de transferências constitucionais, né? Principalmente a repartição de impostos, né? Receita do salário de educação e outras contribuições sociais, né? Aí o salário de educação aí é muito importante para o financiamento da merenda escolar e também do transporte escolar, né? Receita de incentivos fiscais
e outros recursos previstos em leis. Ou seja, o legislador aqui, ele trouxe o quê? Uma sintonia, né, com a Constituição Federal. Tá? Então, essas aqui são as fontes de receitas aí, tá? As fontes de receitas destinadas, né, a financiar a educação. Tá? Vamos lá, vamos continuar, né? A União, artigo 69, aqui ele vai definir o que? Os percentuais. A União aplicará anualmente nunca menos que 18%, e os estados, o DF e os municípios, 25%, ou o que constar nas respectivas constituições de leis orgânicas da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção do desenvolvimento de ensino. Então tá aí, né? Então, aqui ele diz aqui, né? Aí eu tenho que aprofundar para vocês o meu conhecimento do direito, né? Então aqui diz, olha só, a União, né? Nunca menos que 18%, né? Beleza, né? Beleza, né? Ó, estados, DF e município, 25%, né? Aqui consta as respectivas constituições, ok? Resultante de impostos, né? Impostos, ok? Impostos, beleza? Tá aqui, né? Impostos, né? Da receita de impostos compreendidas, ó, aí ele vem aqui, né? Então nós temos aqui, o que acontece aqui, ó, caso Mato Grosso. Ó, caso Mato Grosso, tá? A Constituição Estadual de Mato Grosso prevê a aplicação de 30% da receita de impostos para a educação. O que acontece, né? A Constituição da República Federativa do Brasil consta, ó, 25%, né? E o Estado de Mato Grosso efetivamente aplica 30% ou 25%, né? E aí? Porque aqui diz no texto, né? Ó, resultante, né? Aí, ó, ou em leis orgânicas. Leis orgânicas, ele está o quê? Se referindo, né, ao Distrito Federal, ok? E aos municípios, ó. Ele está se referindo a essas situações aqui, né? Tá certo? Aí, ó, receita de impostos, né? Ok. Na manutenção e desenvolvimento do ensino público, né? E aí? O Estado de Mato Grosso, essa questão já foi para o Judiciário e o Judiciário já decidiu. Então, o Estado do Mato Grosso, ele deve aplicar 25%, né? É 25% o teto, né? Então, essa aí é a prerrogativa, né? Já há um entendimento jurisprudencial no sentido que o teto é o que está previsto na Constituição, 25%, né? Pronto, tá aí, né? Aí. Aqui é só para quem sabe, né? Mas você tem que conhecer o texto. Por quê? Porque na sua prova o cara vai escrever o seguinte, ele não vai cobrar isso. Segundo a LDB, tal. Ele colocou segundo a LDB, ele brindou a questão, né? Então você tem que ter este conhecimento. Fechou? Detalhe, essa receita vai ser aplicada exclusivamente na onde? Na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Professor, o que significa manutenção e desenvolvimento do ensino público? Calma, alto lá. Ainda nesta aula, a própria LDB, em um dispositivo específico, explica o que são consideradas despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino público. Vamos continuar, né? Parágrafo primeiro. A parcela da arrecadação de impostos transferidas pela União dos Estados, DF, municípios, né, ou pelos estados aos respectivos municípios, não será considerada para efeito do cálculo previsto nesse artigo da Receita do Governo, que a transferir, né? Que a transferir. O que está acontecendo aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, Estado, né? Olha aí, ó. Então, Estado, ok? Aqui o município. Ok? O Estado, por exemplo, tá? Você tem um imposto estadual, que é o ICMS. Na Constituição, ele diz o seguinte, que 75% fica para o Estado, ok? E, olha aí, né? O Estado arrecada o ICMS, ok? O Estado arrecada o ICMS, né? E ele tem que repassar ao município
a parcela de 25% desse ICMS. O que está acontecendo, né? Isto aqui é uma transferência constitucional. Transferência constitucional. Aí. É uma transferência constitucional. O que acontece? Esse percentual que é transferido, né, para o município não é considerado a aplicação do quê? Dos 25%, tá? Dos 25% que ele tem obrigação. Então, desses 75% que sobra, neste caso do ICM, ele vai ter que aplicar 25%, tá? 25% na educação. Ok. Professor, e esses 25% do município? Esses 25% do município, ele vai ser obrigado a investir 25% na educação. Bingo! Bingo! Tá aí para vocês aí o dispositivo. Isso que está escrito aí, tá? Isso que está escrito aí. E eu falo desse assunto com muito conforto, cara. Eu tenho muita familiaridade em relação a este assunto aqui, né? Muitas horas de estudo já. E claro, eu tive a oportunidade na época, quando eu fui servidor público estadual, eu ocupei um cargo de gestão, fui gestor da educação, inclusive, então a gente conhece essas particularidades e a briga interna, né? Isso que está dizendo o parágrafo primeiro, essa tradução, né? Serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste artigo as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos, né? Então, isso aqui está excluindo, né? Professor, operações de crédito por antecipação de receita, né? Isso aqui é o famoso ARO, tá? ARO. O que é o disposto ARO, né? O ARO hoje em dia não é tão utilizado, né? Então, o que acontece? Lembra aqueles 25% que o município recebe, tá? Ele recebe do Estado a título de repartição das receitas de impostos previstos na Constituição Federal? Beleza, eu lembro, professor. Então é o seguinte, todo mês vai cair dinheiro? Todo mês vai cair dinheiro, né? Aí o município, vamos supor que lá no mês de maio, está passando por uma insuficiência de caixa momentânea. Mas ele vai ter dinheiro para receber. E aí, prof, o que acontece? Aí acontece o seguinte, ele pode ir lá bater, tá certo? Lá bater lá ele vai lá bater na, como é que chama? Lá no Estado, né? Na Fazenda, na Secretaria de Fazenda, fala, estou precisando de uma verba aí. Ela falou, beleza, quer que antecipe para você 10% da sua receita, tá? Do seu ARO, da sua receita da transferência do ICMS do mês de outubro? Sim, eu quero que que você me passe esses 10%. Beleza. Então, o que ele faz? Ele chega lá, né? Ele recebe um ARO. Sobre essa receita aqui, não é considerado os 25%, tá? Agora, lá no mês, tá? Lá no mês de outubro, que ele antecipou 10%, ali sim ele vai, tá? Ali sim ele vai considerar a receita da educação, né? Vamos lá. Terceiro. Opa, desculpa, né? Para a fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual, ajustada, quando for o caso, por lei que autoriza a abertura de créditos adicionais com base no eventual excesso de arrecadação, né? Então, o que está acontecendo aqui, né? O que acontece aqui? Nós temos a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, tá? Então, na LOA, nós temos o quê? Uma previsão de receitas e uma fixação de despesas. Bacana, né? O que está falando? Está falando o seguinte, vamos supor que na LOA a receita de ICMS está prevista 10 bilhões no ano, tá? Vamos pôr 12 bilhões, tá? Um pontinho de padeiro. 1 bilhão por mês, tá? 1 bilhão por mês, continha de padeiro. Aí chegou lá no mês de maio, observaram o seguinte, né? Observaram o seguinte, que ao invés de arrecadar 1 bilhão por mês, arrecadou 1 bilhão e 100 milhões por mês, ou seja, 10% a mais. Então, esse 10% a mais é chamado de excesso de arrecadação
e nesse excesso de arrecadação é obrigado a efetuar a transferência para a educação. Isso que está escrito é isso, né? E esse 10% a mais ele vai ser incluído no orçamento através de abertura de créditos adicionais. Parágrafo 4º. As diferenças entre as receitas e as despesas, previstas as efetivamente realizadas, que resultem ou não no atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apurados e corrigidos a cada trimestre do exercício financeiro, né? Aqui está dizendo o seguinte: todos os estados e municípios e a União, a cada 3 meses, terão que apurar aí todas as receitas e todas as despesas, né, efetivamente realizadas, uma prestação de contas, né? Então ele faz aí os mínimos obrigatórios. Então tem uma prestação trimestral sobre os recursos da educação. Tá, vamos lá. Parágrafo 5º, ele vai falar do mês, né? Como é que vai ser esse repasse, né? O repasse dos valores referidos neste artigo do Caixa da União, dos Estados, DF e dos municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos. Vamos lá. Primeiro, os recursos arrecadados no primeiro ao 10º dia de cada mês até o 20º dia, né? Então ele tem três repasses, né? Então, os recursos arrecadados do primeiro dia até o 10º dia de cada mês, ele será repassado o que? Até o 20º dia do mês. Os recursos arrecadados do 11º ao 20º de cada mês, até o 30º dia do mês. Recursos arrecadados do 21º dia até ao final de cada mês, até o 10º dia do mês subsequente, né? Então, a regra é clara, né? Os 10 primeiros dias de arrecadação se apura e tem 10 dias para repassar esse recurso, né? Então essa aqui é a programação financeira. Isso aqui é muito importante, que você tenha aí 3 repasses aí por mês, né, da educação. O atraso da liberação sujeitará os recursos à correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes, né? Então isso aqui, né, inclusive, há muita glosa, né? Há muita responsabilização por parte do Tribunal de Contas, né? A galera não está mais fazendo isso, né? Não está mais fazendo. Então, a União transfere para os estados, né, e municípios, e os municípios e os estados para os municípios, né? Primeiro, correção monetária do recurso que deveria receber. E segundo, responsabilização civil e criminal das autoridades. Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui, temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir de... são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então vem estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.